O presidente Joe Biden corre contra o tempo para encontrar abrigo para as mais de 5 mil crianças desacompanhadas que foram detidas pela Polícia de Fronteira. Segundo a lei, essas crianças só poderiam permanecer sob custódia das autoridades por um período de 72 horas. Só que cerca de 600 já estão longe de suas famílias há mais de 10 dias. Então, quem vai explicar para a gente essa situação bastante complexa é a nossa correspondente, ao vivo em Nova York, a Heloísa Vilela. Heloísa, bem-vinda ao nosso plantão de domingo aqui no Brasil. Nos conte, então, que situação delicada para todas essas crianças, hein? Pois é, uma situação delicada para esses menores de idade e também para o governo, porque esse é um ponto político muito sensível nas disputas entre republicanos e democratas. Como você disse, hoje são 5 mil crianças sob custódia da Patrulha da Fronteira. E isso não poderia acontecer por lei, elas só poderiam ficar no máximo 3 dias sob custódia, então deveriam ser encaminhadas para abrigos e seguir o sistema de aprovação ou não de pedido de asilo. Desde que tomou posse, o Joe Biden revogou algumas medidas que foram adotadas pelo ex-presidente Donald Trump, como, por exemplo, ele não envia de volta aos países de origem as pessoas com menos de 18 anos que chegam à fronteira. E desde que ele tomou posse, o número aumentou muito. No auge do que os republicanos chamavam de crise da fronteira em 2019, eram 2.900 pessoas com menos de 18 anos. Agora são mais de 5 mil, como você falou. Então ele está procurando abrigo para que essas pessoas tenham tempo de processar os pedidos de asilo. Eles vão transformar, inclusive, um centro de convenções em Dallas em abrigo temporário para mais de 2 mil pessoas. Também já estruturaram um sistema de recepção em hotéis ao longo da fronteira. Mas isso tudo demora e eles sabem que o número aumentou não só porque Joe Biden tem outro tipo de política para a imigração, mas como também o problema da Covid. Com o agravamento da pandemia e a deterioração dos empregos, muita gente ficou desempregada, a situação econômica piorou nos países da América Central e no México. E isso, claro, aumentou o fluxo de imigrantes para os Estados Unidos. Enquanto Joe Biden prepara uma lei migratória para modificar as regras aqui no país, muita gente está vindo em direção aos Estados Unidos, acreditando que talvez seja um momento mais propício para pedir asilo. Então é um problema sério porque os republicanos já estão fazendo política em cima disso. Essa semana um grupo de representantes e senadores foi à fronteira culpar Joe Biden pelo que está acontecendo. A Casa Branca diz que parte da culpa é a falta de estrutura que eles herdaram do governo anterior. Voltamos com vocês aí no estúdio. Heloísa, deixa eu aproveitar que você está aqui com a gente, conversando ao vivo de Nova York, agora às 10 horas e 58 aqui no Brasil. Nessa semana, a Casa Branca anunciou um projeto bem amplo de imigração, né? Só que esse projeto ainda precisa da aprovação do Congresso americano. Você pode explicar para a gente um pouquinho, para a gente que está aqui no Brasil, o que seria exatamente esse projeto de imigração? Tem vários projetos caminhando ao mesmo tempo. Primeiro, a Câmara dos Deputados já votou e aprovou uma lei que vai dar um caminho de legalização para aquelas pessoas que chegaram nos Estados Unidos, vieram trazidas pelos pais quando eram crianças. São chamados Dreamers, os sonhadores. É uma turma que o governo Obama deu uma garantia de permanência no país, mas não ainda foi possível acertar a legalização e a cidadania desse pessoal. Então, esse projeto já foi aprovado na Câmara, seguirá para o Senado. Joe Biden queria fazer uma grande lei de imigração e modificar as regras do jogo e acertar de uma vez por todas, abrindo caminho para a legalização de mais de 14 milhões de imigrantes que estão aqui nesse país há anos sem legalização. Porém, ele já viu que não vai ser possível fazer uma lei, um pacote completo. Então, a maioria democrata na Câmara já está picotando essa lei para tentar aprovar pedaços dela e ver até onde consegue andar. Mas democratas e republicanos sabem que isso é um contencioso sério entre os dois países e será
o principal ponto de crítica dos republicanos em relação aos democratas, em relação a Joe Biden, que suspendeu a construção daquele muro na fronteira, uma promessa de campanha de Donald Trump. Então, em cima disso, muitos republicanos sabem que é possível mobilizar uma parte importante do eleitorado do partido. Então, será em cima disso que os republicanos farão críticas a Joe Biden. Então, os democratas decidiram caminhar aos poucos com esse processo no Congresso.